A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBianos de Valor, tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Um culto maravilhoso onde Deus falou cara a cara com a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Um culto onde Deus falou com cada um, né, irmãos, deste culto. E a nossa querida Irmandade gosta de ouvir esses cultos, Jardim Ara, Jardim Miriam, né, irmão? Irmãos, olha só o que Deus falou na boca do seu servo. É visão pura. Deus desce mesmo, as comportas do céu abrem e Deus fala diretamente com as nossas almas. Irmãos, deixa aqui os seus pedidos de orações e vamos ouvir na mesma comunhão, viu? Tá aqui atrás o livro Pregador, Jardim Ara, dia 27 de agosto de 2026. Vamos então ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, no capítulo 2. Esta carta Deus se usou do apóstolo Paulo para escrever para Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 2. Glória a Deus, santo é teu nome, Senhor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo.
Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Estes versos. Glória a Deus, santo é teu nome. Nós vemos aqui, amados irmãos e irmãs, esta carta que o apóstolo escreveu a Timóteo. Timóteo, ele foi criado num lar e dentro daquele lar ele teve muitas referências, tanto da sua mãe, Eunice, como também da sua avó, Lloyd. Atualmente, sua avó Lloyd, ela era uma mulher temente a Deus, que a sua conduta, o seu procedimento diante de Deus e diante das pessoas era louvável, a ponto de o próprio apóstolo, numa dessas cartas escritas a Timóteo, ele fazia menção da sua mãe e da sua avó, Lloyd. Ele ainda menino, o Senhor já tinha separado ele e colocado também em seu coração uma atração pelas coisas celestiais. E ele, ali, quando ele conheceu, teve contato ali com o apóstolo e conheceu, ele viu que o que o apóstolo falava, ele sentia também atração por aquilo. Aquilo caía dentro do seu coração. E foi criando ali, desenvolvendo a parte espiritual dentro dele. Ele ficou jovem e ele também foi apresentado e numa oração, com imposição de mãos, ele recebeu do presbitério ali alguma vocação da parte de Deus e o Senhor separou para uma obra. Ele se tornou também um evangelista. Ele era um mensageiro de Deus na terra. Ele não teve uma vida fácil. Teve muitos problemas de saúde, mas ele foi um escolhido de Deus. E diante de tudo que não está aqui, irmãos, mas de tanta luta, de tantas contrariedades e outras coisas que ele via acontecer já naquele tempo, no meio da humanidade e no meio daqueles que estavam também no meio do povo, chegou um momento que ele foi tomado de um desânimo. E o apóstolo, Deus mostrou para ele algo
a respeito de Timóteo. E o Senhor mandou que Paulo escrevesse para ele e deu um conselho: tu, pois, meu filho. Não é que Paulo era pai dele biológico, mas o apóstolo Paulo, ele era um pai espiritual e ele era um filho também, gerado nas entranhas do Evangelho. E, amados irmãos e irmãs, ele mandou aqui esta recomendação: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aquilo que de mim tu ouviste, entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis. Faça isto que você ouviu e ficou guardado no teu coração. Isto, faça isso a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Porque, irmãos, são duas virtudes, duas qualidades que nós, povo de Deus, nós temos que ter nas nossas vidas, que é a fidelidade e também a idoneidade. Porque o Senhor nos chamou, nos colocou nesta alta e soberana vocação, temos convicção, todos nós, e não todos, mas a maioria dos que estão aqui, tem convicção, e os nossos nomes estão escritos nos céus, no livro da vida, e também temos convicções, a maioria dos que estão aqui tem esta convicção, e se nós formos fiéis, nós seremos os futuros habitantes do reino da glória de Deus. Mas, irmãos, e cada um de nós somos um membro. Isto aqui, quando o apóstolo escrevia a igreja que estava em Corinto, ele deixou bem esclarecido que cada um de nós somos como um membro, e que como se fosse membro de um corpo, e Cristo, ele é a cabeça deste corpo. E todos os membros do corpo, ele tem uma finalidade. Nenhum membro do nosso corpo, por menor que ele seja, ele deixa de ser significante. Todos os membros que Deus formou no nosso corpo, ele tem uma finalidade. E assim somos todos nós. E o Senhor nos colocou nesta alta e soberana vocação. Nós somos membros deste corpo, que é a igreja. E todos nós temos uma finalidade. Claro que são finalidades distintas. Um de uma forma, com uma responsabilidade, outro com outro. O Senhor separa uns para o ministério da palavra, da obra da piedade, outros para ser músico, carregados e assim por diante. Mas toda a irmandade que o Senhor chamou tem uma finalidade, tem um propósito e tem também um planejamento de Deus sobre as suas vidas. Isto, irmãos, nós não podemos ignorarmos, e também nós temos que olhar para isso com grande responsabilidade. E por conta disso é que o Senhor manda esta palavra, porque nós temos que sermos idôneos e sermos fiéis. Os tempos, eles nunca foram fáceis. Desde que Deus criou este mundo, os tempos nunca foram fáceis após o pecado do homem e da mulher ali no Jardim do Éden. Nós percebemos que o homem, logo no princípio da sua história, ele foi reprogramado. Mas ele foi reprogramado pelo próprio Deus. Porque a criação original, quando Deus fez o homem, não era para o homem morrer. O homem, Deus fez ele, quando fala homem, é ser humano, tanto o homem como a mulher. Deus fez ele para ser eterno, não era para morrer.
Mas devido ao pecado, irmãos, o efeito do pecado, a Irmandade tem que ter isso em mente. O efeito do pecado, ele é devastador. O que o pecado ele faz, o que ele causa, ele é devastador. Então, por conta do pecado, Deus sentenciou o homem não seria mais eterno, teria uma duração de vida, e tem de vida, e também mudou algumas coisas, colocando alguns pesos, algumas responsabilidades e também algumas dores que eles teriam, tanto o homem como a mulher, e teria a vida mais árdua. E desde aquele tempo, nós vemos que as coisas nunca foram fáceis, mas estamos agora nesse período do cristianismo. O Senhor, quando veio cumprir a sua missão aqui na Terra, muitas coisas alterou, inclusive o próprio calendário humano. Em muitos países existe o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o Senhor mudou muita coisa. E o Senhor também trouxe para nós a condição, ou as condições, que nós nos reerguemos, que nós éramos caídos por conta do pecado, e nós nos reerguermos na sua presença. Mas hoje, irmãos, como nós estamos já chegando ao final, eu ouvi uma palavra, eu era criança ainda, e eu ouvi uma palavra que Deus tomava seu servo, que já dorme no Senhor, e falava assim: tem alguns que estão aqui e não verão a morte, ainda com vida sobre esta terra, verão a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que por tudo que está acontecendo, que está ocorrendo, e fica cada vez mais eminente a volta do Senhor Jesus. E o homem, como ele foi ali reprogramado, hoje o adversário, ele acabou tomando posse, controle da maioria da raça humana, esvaziou a raça humana, esvaziou daquilo que é sublime, daquilo que é divino, e ali esvaziando, ele trouxe aquilo que é seu, porque ele não sabe criar, ele não tem esse poder de criar. Então, por conta dele não ter esse poder de criar, ele se aposta das criações. Irmãos, uma das criações mais sublimes de Deus é o ser humano, é o homem, a mulher. Pode ser que até haja, mas não tem aqui relato nas Escrituras, e Deus fez outro ser, a não ser o homem, que seja a sua imagem conforme a sua semelhança. O Senhor, Ele fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E coroou o homem de glória, e deu poder para o homem, poder de governar sobre as coisas. Mas hoje existe uma desconstrução daquilo que é de Deus, nós vemos, e por conta disso, o homem está nessa situação ainda. Hoje eu fui com o irmão Isaac ali para a nossa reunião à tarde no Brás, como nós estávamos conversando. O homem, o Senhor entregou ele às suas próprias paixões. Então vem as catástrofes, vem todas essas coisas, mas ele não se redime, ele não se humilha, ele não se curva, ele continua insistindo nos seus comportamentos pecaminosos, nos seus comportamentos que são afrontas, atitudes abomináveis, que comete em consequência, com reincidência, todo dia, todo momento. E eles continuam
E nem nós estávamos conversando aqui mesmo, no livro de Apocalipse, até outro dia foi lido uma exortação da palavra, acho que foi aqui mesmo. As coisas que viria sobre o homem, o sol, ele se aproximaria tanto da terra, que o calor seria insuportável, e tinha coisas que viriam no corpo humano que eles iriam morder a língua de tanta dor, mas mesmo assim eles não se dobrariam perante Deus, eles iam blasfemar de Deus. E este é o mundo que nós vivemos, irmãos. Esse é um mundo que realmente o homem ele foi esvaziado daquilo que é divino e foi nele ali colocado muitas coisas que hoje nós vemos e fez com que o próprio ser humano perdesse a condição de calcular a consequência dos seus atos e comete coisas que são verdadeiras abominações e atitudes que abrem portas para todas as coisas malignas. O homem se encantou, a humanidade, é difícil isto. É de acreditar, mas é visível, é real. A humanidade está encantada com as trevas. Eles estão encantados, seduzidos com as trevas. E cada vez mais crescem aqueles que se encantam. E antes, eles tinham até uma certa postura, eles ficavam ali meio ocultos e não manifestavam esta paixão, esta reverência pelas trevas e o príncipe das trevas. Hoje não, eles fazem questão de deixar claro que eles realmente amam o príncipe das trevas, achando até alguns que Deus foi injusto em ter feito o que fez com o adversário. Alguns acham que Deus foi injusto em sentenciar o adversário, expulsá-lo dos céus, por isso que reverenciam eles aqui na terra. E este é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos, dentro desta situação. E no meio de toda esta perdição humana, tem uma geração, e é uma geração eleita. A Irmandade tem que se sentir muito agradecida. O nosso coração, todos os dias, ele tem que ser possesso e tomado de gratidão pela obra redentora, pelo aquilo que Deus fez. Deus está nos salvando desta geração. Deus está nos livrando da ira que já é presente e mais a ira futura que ainda ela irá se derramar, porque ela está sendo derramada com uma certa intensidade e nós vemos aí, irmãos, a manifestação da ira de Deus, mas ela se manifestará ainda com mais intensidade e Deus ele está nos guardando, nos livrando de toda esta ira, e nós temos que ter o coração cheio, mas transbordando de gratidão por esses benefícios que o Senhor faz conosco. E o Senhor está nos salvando de todos esses males. Mas, irmãos, o Senhor ele quer em nós a fidelidade e a idoneidade. Por quê? Cada um de nós temos aqui somos um plano de Deus na terra. Então nós estamos aqui. A nossa finalidade é só sair da nossa casa, vir para um culto, cantar, ouvir a palavra e ir embora. E na manhã procurar um outro lugar que tem culto no sábado. E assim, não é só isso. Fora isso, irmãos, nós temos aqui responsabilidades que Deus destinou a cada um de nós que estamos aqui. E nós temos que procurar, aleluia, entender o que Deus definiu ou destinou para nós sermos na sua presença. Nós não podemos ser inertes, nós não podemos ignorar nada disso, nós temos que entender, Senhor, o Senhor me chamou, eu sei que se eu for fiel, eu vou ver a tua face como ela é,
eu tenho uma ansiedade, eu tenho um desejo ardente de um dia contemplar a tua formosura. Isso eu quero, mas eu queria saber o que eu represento, qual que é a minha finalidade aqui no meio desta obra, desta graça. Eu sou qual membro do corpo e como que eu tenho que fazer? E o Senhor, irmãos, Ele tem na sua glória, Ele tem ali com Ele tantas ferramentas, tantos dons, tantas armaduras e outras coisas para nos capacitar. Ninguém aqui tem capacidade nem de vir congregar, quanto mais de dar bom testemunho. Se não for Deus nos capacitar, nós não conseguimos dar um passo seguindo o Senhor Jesus. Se não for o Senhor nos capacitar, nós não oramos, nós não temos força para, às vezes, contrariar a nossa natureza. Tem irmãos e tem irmãs que, para deixar o Senhor operar, elas se submeteram a aceitar a sua natureza ser contrariada. Eu tenho isto, eu gosto disso, isto faz parte do meu dia a dia, mas eu vejo que o Senhor vem com os conselhos, com o ensinamento, e que eu tenho que me abster disso, eu tenho que afastar isto da minha vida, eu tenho que ser mais mansa, mais manso, eu tenho que ter pureza nos meus olhos, eu não posso ter adultério nos meus olhos, e nem na minha mente, nos meus pensamentos, eu tenho que me afastar disso e me afastar daquilo, e tem coisas que vai contra a natureza, mas o irmão e a irmã falam, eu prefiro sofrer, me renunciar, contrariar a minha natureza, mas agradar a Deus, deixar que o Senhor, Ele opere na minha vida. E quantos que estão aqui? A igreja está cheia, e quantos que estão aqui, irmãos, bendito é o Senhor, que estão dentro desta situação, estão aqui se esforçando. Pensa que Deus não está te contemplando, o teu esforço, a tua dedicação, tu querendo realmente ter em ti as marcas do Senhor Jesus. O inimigo vem com as suas insígnias, querer te marcar, e às vezes tu até vacila e permite alguma coisa na tua vida, no teu corpo, mas quando vem a palavra, ou a manifestação do Espírito Santo, ele vem na tua consciência, e tu já cai logo na realidade, pede, Senhor, me perdoa, eu vou tirar isso da minha vida. Tem muitos irmãos e irmãs que estão aqui nestas condições, e Deus te trouxe aqui nesta noite, porque o Senhor, Ele manda te falar, Ele quer o seu povo saindo da inércia, e o seu povo buscando entender o que Ele quer de cada um de nós. E hoje, como o apóstolo falou, olha, Timóteo, o que tu ouviste, confia a homens fiéis e idôneos. E hoje Deus encontrou aqui muitos homens idôneos e fiéis, muitas mulheres idôneas e fiéis. Bendito é o Senhor, e pode ter certeza de uma coisa, o Senhor vai confiar, aleluia, em muitos que estão aqui, confiar, depositar das suas riquezas, das suas virtudes. Tu vais sentir nesta noite algo que tu nunca sentiu. Tu vais aqui provar nesta noite algo que tu nunca provou, porque o Senhor, até o final desta palavra, Ele vai te envolver numa comunhão tão santa, e o Senhor vai confiar em depositar em ti algumas coisas dos céus, aleluia, que elas são propostas
propícias, aleluia, para o teu progresso, para a tua estruturação, e também para que tu se locomova de um lado para o outro. Deus vai te enviar, vai mudar as coisas na tua vida. Tu agora vai ser um crente inquieto, inquieta no bom sentido, porque tu vais estar sentado na tua casa, tu vais estar inquieto, que eu preciso orar, eu quero ler um pouco as Escrituras, Senhor, me mostra quem atender, tem alguém com necessidade, me mostra quem eu vou visitar, ou quem eu tenho que mandar uma mensagem, ou fazer uma ligação para conversar. O Senhor mostra claramente, irmandade, um grande movimento no meio da sua obra. Ó irmão idôneo e fiel, ó irmã idônea e fiel, agora, em nome do Senhor Jesus, receba aquilo que Deus trouxe dos céus para depositar e para confiar na tua vida. Irmãos, é muito sublime. Deus mostra, aleluia, o resplendor da sua glória em muitos irmãos e irmãs que estão aqui refletindo a glória de Cristo Jesus aqui na terra. Pode ter certeza, como ele falou assim: olha, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Está aqui aqueles e aquelas que têm sofrido as aflições. Tu não foste um covarde, tu não foste uma covarde, porque se tu foste um covarde e tivesse deixado tudo isto que se levanta no dia a dia te acovardar, tu nem estaria aqui, tu nem viria aqui sem janta depois de um dia difícil, um trânsito caótico, mas tu fizeste uma força, porque tu não foste um covarde, tu és um bom soldado de Jesus Cristo. E o Senhor, tem coisa que o Senhor espera de mim, espera de ti, são reações, são comportamentos, são atitudes, que tem coisas que Deus espera de nós, bendito é o Senhor, mas tem coisa que quem vai realizar é Deus. Aquilo que não está no nosso alcance, mas está diante de nós, mas não está no nosso alcance, nós transpormos, nós resolvermos, nós vencermos. Aquilo que depender de nós, o Senhor espera de nós uma reação, mas aquilo que não está no nosso alcance, pode ter certeza de uma coisa: aquilo que precisar, Deus vai te capacitar, mas tem coisa que hoje Deus vai limpar do nosso caminho, Deus vai derrubar do nosso caminho. Eu sinto uma comunhão tão santa, irmãos, para explanar esta palavra. Tem coisas que Deus vai limpar do nosso caminho. A igreja pode permanecer nesta comunhão, que o Senhor mostra claramente que agora a palavra ela veio determinada para isso, desobstruir o caminho de um por um, de uma por uma. Deus vai tirar algum obstáculo da nossa vida, do nosso caminho. Sinta a alegria de servir o Senhor, sinta o prazer de ser um instrumento, uma ferramenta de Deus, sinta a alegria de ser, aleluia, um representante, uma representante. Nós somos embaixadores de Deus aqui nesta terra. Não existe coisa mais sublime que isto. O Senhor nos fez assim. O Senhor, Ele já traçou para nós de sermos assim. E como nós, a igreja, nós somos embaixadores de Deus aqui nesta terra, pode ter certeza, o Senhor, aonde que tiver que te levar, Ele vai te levar. Aonde que precisar abrir uma porta, Deus vai abrir para que tu possa passar.
para que tu possa entrar por ali. Bendito, a palavra é toda espiritual, Irmandade. Basta cada dia o seu mal. O Senhor fala assim: buscai antes o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas eu acrescentarei. E a igreja está aqui escutando uma palavra espiritual, cheias de problema, cheias de necessidade, cheias de situação, às vezes com o corpo enfermo e tantas outras coisas, mas está aqui ouvindo uma palavra totalmente espiritual. E o Senhor fala: buscai as coisas dos céus e a sua justiça, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus promete para este povo. Tu estás aqui nesta noite assentado, outros em pé lá fora, buscando o reino dos céus e a sua justiça nesta noite. Amanhã o Senhor toma uma providência a respeito de muitos e de muitas que estão aqui. Marca bem esta palavra. Amanhã o Senhor toma uma providência. Ele não vai deixar alguma coisa continuar da forma que está. O Senhor vai estancar alguma coisa na tua vida, no teu caminho. Ele vai estancar, vai parar. Mas se arma aqui nesta noite. Aproveita este benefício, o beneplácito que é consentimento de Deus. Aproveita nesta noite, porque Ele encontrou aqui. É pouco Deus falar. Isto não é, aleluia, uma mensagem humana. Isto não é um conceito humano. É Deus que está falando. Ele encontrou aqui homens fiéis e idôneos. Ele encontrou aqui mulheres fiéis idôneas. É pouco nós ouvirmos isto, aleluia, da boca de Deus. Deus, Ele está contente contigo. Continua. Fizeste muito bem intervindo aqui, porque do jeito que tu entraste, o Senhor, Ele te promete, Ele não vai permitir, e Ele não vai admitir, de forma nenhuma. Grava isso, irmãs e irmãos. Do jeito que tu entraste, o Senhor não vai permitir e nem admitir que tu voltes para a tua casa se arrastando. Deus não vai permitir. Nem que tu voltes aqui, nem o irmão nem a irmã, para casa se arrastando. É o final desta palavra. O Senhor Jesus, a Irmandade fica nesta comunhão, porque Deus trouxe aqui um fato dentro da Bíblia. É o final desta palavra. O Senhor Jesus encontrou com uma mulher que estava corcunda, 18 anos ali corcunda, só olhando para o chão, e muitos pensavam que era uma enfermidade, mas era um espírito que estava ali, e o Senhor repreendeu aquele espírito, endireitou aquela mulher e libertou ela. Hoje Deus manda alguma coisa embora da nossa vida. Quer baixar a nossa cabeça, fazer nós olhar só para as lamentações, para as coisas negativas e para as coisas que vão acontecendo, e vivermos aqui cheios de lamentações. Pode ter certeza, igreja, o Senhor manda aqui frisar bem este final de palavra. Ele não vai permitir nem admitir que nenhum de nós saiamos destas portas aqui, de dentro desta casa de oração, se arrastando, porque aquilo que estava fazendo nós se curvar, Deus já mandou embora. Isso aí é a reação de uma igreja que não está curvada. Isso aí é a reação de uma igreja que não está curvada, louvando e engrandecendo a Deus. Amanhã
Deus toma atitude na tua vida. Deus seja louvado. Com uma oração agradecemos a Deus. Servo de Deus vai agradecer aqui na frente. Glória a Deus, louvado seja Deus. Santo é o teu nome, Criador. 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 Santo é o teu nome. Glória ao teu nome. Santo é o teu nome, Criador. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Criador. Santo é o teu nome, glória. Glória, santo é o teu nome. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Criador. Glória a Deus, glória. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Nosso Deus, Pai Celestial, Deus de toda a verdade, graças te damos, maravilhoso Deus, por estarmos nós aqui, Senhor. A tua bondade, a tua misericórdia, mais uma vez nos trouxe dentro da tua casa. Graças te damos por esse culto, aleluia, pelos hinos que cantamos, Senhor, pela oração de súplica, ó Deus maravilhoso, pelos santos testemunhos, maiormente pela tua santa e bendita palavra, Senhor. Tu mexeu dentro da nossa alma, tu nos fortaleceu, Senhor, glória ao teu nome. Tu nos fez mais uma vez importante, Senhor, nos levantou, Senhor, e nos fez promessas. Bendito é o teu nome. Graças te damos por tudo, Pai eterno, pela boa presidência e a franqueza que deste a teu filho, Senhor, por todos quantos compareceram, por tudo, no nome de Jesus Cristo te agradecemos, bendito e eterno. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Irmãos, que Deus permita que esta sensação verídica que nós sentimos daqui de cima esteja em toda a igreja. Que a sensação que dá é que não tem nenhum covarde aqui dentro. Não tem ninguém curvado se arrastando. Isso é verídico. Que todos venham sentir isto. Tem algum hino, irmãos? Eu abri aqui no hino, irmãos. 285. Cantar com alegria. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Tu veio aqui e precisa levar uma resposta para alguém. E a resposta é essa. Fala que Deus vai colocar tudo no lugar. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da sua fiel palavra permaneçam em nossos corações. Santo Deus, que glória, que maravilha Deus tem preparado para todos nós, né, irmãos? Esse Deus, ele nos surpreende em tudo por tudo. Esse Deus é onde nós sentimos a sua presença constantemente, né, irmãos? Esse Deus é maravilhoso. Deixemos aqui os pedidos de orações. Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade, né, irmãos? E, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Esses dias eu encontrei com uma irmã e ela falou: irmão Paulo, aqueles cultos que o irmão coloca lá no canal, Santo Deus. Irmão, que coisa linda, né? Deus abençoando sua igreja na terra. Olha, irmão, eu estava aguardando uma pregação como aquela. Deus falou diretamente com a minha alma, confirmou tudo e me colocou em liberdade. Isso, irmão, é uma palavra gravada 2 horas depois. O efeito do Espírito Santo ainda dentro da casa da pessoa, na mente da pessoa, ainda faz maravilha, né, irmãos? Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Esse Deus é maravilhoso, é glorioso. E terminamos aqui saudando a todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Fique com Deus, queridos.